Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, e em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. E em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus,
seguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E estamos aqui de volta para darmos continuidade à nossa série de mensagens baseada na carta de Paulo aos Colossenses. Desta feita nós vamos ler a partir do verso 9, então quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, o verso 9 ao verso 12, que diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Falei que a gente ia ler até o 12, mas é interessante nós chegarmos até o 14, tá bom? Vamos orar então, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos dê entendimento de sua palavra nesta noite. Olhe comigo, por favor, meu irmão. Deus querido, Deus bendito, muito obrigado. Somos muito gratos a Ti por esta oportunidade mais uma vez, de nos achegarmos à Tua palavra com humildade, sabendo que precisamos do Teu Espírito para podermos compreendê-la. Por isso, por Tua graça, infinito amor, derrama sobre nós agora o entendimento desta mensagem, para que nós possamos compreender, ó Deus, a importância de ter Jesus como centro da nossa oração. Nos abençoa assim, para que possamos no final desta mensagem estarmos conscientes disso, para a glória do Teu nome. Amém. Bem, meus irmãos, aqui o que acontece? Depois de Paulo e os seus amigos terem um relato de Epáfras sobre como estava a igreja de Colosso, isso os motivou a orar, de maneira mais direcionada, mais específica, digamos assim. E é isso que Paulo vai falar aqui para nós. Ele diz o seguinte: por esta razão, no verso 9, razão, que razão? A razão do que ele tinha ouvido Epáfras relatar a ele sobre qual era o comportamento da igreja. Se você ouviu a mensagem da quarta-feira passada, nós vimos que o comportamento da igreja era um comportamento de comunhão, era um comportamento centrado em Cristo. A igreja ela tinha como centro a pessoa do Senhor Jesus e a obra realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então era a igreja que, como eu falei na última quarta-feira, vivia à sombra da cruz. Então, por esta razão, diz Paulo, também nós, desde o dia que o ouvimos, desde o dia que eles ouviram o relato de Epáfras sobre a igreja, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, desde aquele momento que eles ouviram o relato de Epáfras, eles começaram a orar pela igreja. E começaram a orar de acordo com algumas coisas específicas, O objetivo da oração, ela foi direcionada, digamos assim. Então ele vai dizer quais foram esses motivos. Ele fala o seguinte: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que Paulo então começou a orar por aquela igreja em Colosso foi para que a igreja tivesse um pleno conhecimento da vontade de Deus. E, obtendo esse pleno conhecimento, crescesse em toda a sabedoria e entendimento espiritual, ou discernimento espiritual, Ou seja, soubessem discernir as coisas espirituais. Até eu acho que vocês lembram, falei na quarta-feira passada, na abertura dessa série, que lá em Colosso as pessoas tinham várias superstições, elas tinham temores de demônios, de espíritos que eles achavam que vagavam entre as pessoas, entre o mundo, no meio do mundo. E Paulo então pede aqui, num dos seus pedidos, que haja neles o conhecimento da vontade de Deus, e junto com esse conhecimento da vontade de Deus seja adquirida sabedoria e discernimento espiritual das coisas espirituais. Aí, no verso 10, ele prossegue ainda com esses pedidos, e no verso 10 ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Olha só,
A partir do momento que eles conhecessem a vontade do Senhor, crescessem em sabedoria e entendimento espiritual, a oração prossegue dizendo, para que vocês vivam de modo digno do Senhor. Vocês percebem que há uma ligação dos pedidos? Ele pede por conhecimento, que o povo tenha conhecimento, e assim cresça em sabedoria e entendimento espiritual. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma nova coisa, a vida digna do Senhor. Então ele ora por esse segundo aspecto. Não adianta só ficar no conhecimento teórico da vontade do Senhor, mas há que se colocar em prática aquilo que se conheceu como vontade de Deus. E aí o que vai acontecer? Vai se viver de maneira digna do Senhor, quando você colocar em prática o conhecimento da vontade dele, e você viverá para o inteiro agrado dele, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você vai conhecer melhor a Deus à medida em que você vive uma vida digna, ou seja, vive uma vida que frutifica, vive uma vida que dá frutos, vive uma vida com boas obras, você vai conhecendo mais profundamente a Deus. Percebe então que a oração de Paulo pela igreja de Colosso, ela é uma oração que segue uma crescente, né? E aí no verso 11 ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, é outro pedido, que eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade e alegria. Então Paulo diz, eu também peço que Deus derrame sobre vocês poder, para que por sua glória, pela glória de Deus manifestada na vida daqueles irmãos, eles pudessem crescer em perseverança, perseverar na fé, longanimidade, ou seja, o longo ânimo, o ânimo que não é curto, né, mas um longo ânimo, um ânimo que se restaura, que se renova, né, dia após dia, e a alegria do Espírito Santo, a alegria que independe das circunstâncias, né? Nós sabemos bem disso, que a alegria que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus é uma alegria que independe das circunstâncias, não importa o que nós estejamos passando, se Deus nos conceder a graça do seu Espírito em nossas vidas, sempre teremos alegria. E no verso 12, ele diz, dando graças ao Pai, né, ou seja, que a igreja possa sempre dar graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança nos santos da luz. Aí ele explica isso. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção, a libertação, né, das trevas, a libertação do pecado, a remissão, o dar para trás, né? Ou seja, os pecados ficaram para trás, nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus, e isso deveria ser motivo para que a igreja desse continuamente graças ao Senhor. Então aí você vê que os objetivos, né, específicos da oração do apóstolo Paulo por aquela igreja, da oração dos irmãos, não só o apóstolo Paulo, mas todos os irmãos que estavam com eles, direcionados por aquela igreja. Eu quero recapitular rapidinho com você, para que fique bem guardado no seu entendimento, né? Primeiro, no verso 9, ele orou para que aqueles irmãos pudessem alcançar um pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí no verso 10, ele ora para que esses irmãos sejam dotados de sabedoria e entendimento espiritual. Aliás, desculpem. Uma vez que os irmãos, no verso 9, a oração dele, conhecem a vontade de Deus, eles são dotados de sabedoria e discernimento espiritual. E isto os conduziria a um novo motivo de oração, que aqueles irmãos vivessem, então, a partir disso, de maneira digna de quem conhece o Senhor. Esta maneira digna de quem conhece o Senhor é uma maneira de viver com boas obras e frutificando, né? E isso faria com que a sua vida tivesse a dignidade de ser chamado realmente filho de Deus, certo? Eu li uma frase recentemente que é uma coisa muito interessante. Viver como filho de Deus é expressar exatamente o que Deus gostaria que nós fôssemos. Mais ou menos isso que o apóstolo Paulo então orou aqui. No verso 11 ele ora para que o poder de Deus seja derramado sobre aqueles irmãos, de maneira que os irmãos pudessem, né, segundo diz aqui o verso 11, ter perseverança, longanimidade e alegria. No verso 12, ele ora para que os irmãos sejam sempre gratos por terem sido resgatados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso alicerçado sempre nos versos 13 e 14 pela lembrança. A lembrança do quê? Da nossa redenção e da remissão dos nossos pecados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam uma coisa interessante agora. Todos esses motivos de oração apontam para a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, ele experimentou tudo isso aqui que nós acabamos de falar. Veja bem, o Senhor Jesus
em toda a experiência dele no mundo, quando ele esteve entre nós, ele conheceu a vontade do Pai, e por isso ele foi, lógico, revestido de sabedoria e entendimento espiritual, discernimento espiritual. Ele e o Pai eram um. Ele viveu de maneira digna, frutificando em boas obras. Cresceu no pleno conhecimento de Deus, podemos dizer isso? Podemos dizer que sim, porque eu e o Pai somos um. Não havia conhecimento maior do que esse, né? E também o Senhor foi perseverante, longânimo, alegre. Enfim, parece que a oração de Paulo, então, mostra que Jesus é o centro desta oração. Jesus é o objetivo dessa oração. Quando ele ora pela igreja, assim, ele está orando também para que a igreja alcance a semelhança com o Senhor Jesus. Ou seja, nós podemos então pensar aqui que Jesus é o centro desta oração, mas também não só desta oração em si, mas da vida de oração do cristão. Jesus é o foco, é o alvo a ser alcançado por meio das nossas orações. É ele que nós devemos buscar alcançar. É essa nosso grande objetivo a ser alcançado. Então veja bem, por exemplo, alguns aspectos interessantes do texto, para a gente entender melhor essa questão da minha vida de oração ser uma vida centrada em Jesus Cristo. Primeira coisa, ele fala aqui sobre a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não está escondida na Bíblia, não está escondida, ela está exposta na Bíblia. Então muita gente pensa, qual a vontade de Deus para a minha vida? E pensa que isso é um segredo, guardado a 7 chaves. Não é verdade. A vontade de Deus está revelada na Bíblia, e ela está revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ali, na vida de Jesus, tudo que ele fez foi dentro da vontade do Pai, e a vida que ele viveu é a vontade de Deus para nossas vidas. Que nós vivamos a mesma vida que Jesus. Então, quando Paulo ora aqui, para que eles conheçam a vontade do Pai, a vontade de Deus, ele está dizendo que eles conheçam que a vida de Jesus é a vida que o Senhor quer que vivamos. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, que nós vivamos conforme o seu Filho. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não importa o que você faça de sua vida, desde que ela seja vivida conforme a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa no que você trabalha, não importa quais são os planos que você tem para o seu dia a dia, para os seus próximos anos. O que importa é que você viva como Jesus. Porque vivendo como Jesus, você está dentro da vontade de Deus. A segunda coisa que a gente vê aqui no texto é que ele fala sobre a fim de que haja entendimento, né, a fim de que você viva de maneira digna do Senhor. Quanto mais a vida for entregue a Deus, mais essa vida ela é instrumento do Senhor, é instrumentalizada pelo Senhor. Mais você vai poder viver uma vida de maneira que honra ao seu Senhor e que vai fazer com que você possa realmente ser chamado de eu sou digno de ser chamado filho de Deus. Por que você seria digno de ser chamado filho de Deus? Porque você se comporta como um filho de Deus. Ser chamado de filho de Deus é comportar-se como um filho de Deus. E como se comporta um filho de Deus? Qual a imagem que nós temos do filho de Deus? Paulo vai dizer, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. A imagem que nós temos é a imagem de Jesus. Portanto, viver de maneira digna, que é a oração que Paulo faz aqui na sequência, seria a igreja viver na mesma expressão do seu Filho, Jesus Cristo, e a expressão do Pai, que é a expressão do Pai, perdão. Então, quanto mais sua vida é entregue, mais essa vida torna-se digna do Senhor. E aí Paulo vai e faz aquela oração dizendo que, veja bem, a fim de viver de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O termo conhecimento na Bíblia é a mesma coisa para intimidade. Sempre que a Bíblia fala em conhecer, ela está falando em intimidade. A intimidade mais profunda que você possa imaginar. Inclusive, tem até a questão sexual, né? Quando fulano conheceu Beltrano, finalmente conheceu Beltrano. A mulher conheceu, aliás, o homem conheceu determinada mulher. José conheceu Maria logo após o nascimento de Jesus. A intimidade sexual, ou seja, conhecer sempre tem referência à intimidade. E aí quando ele fala que à medida em que nós vivemos de maneira digna do Senhor, frutificando
em boas obras, nós o conhecemos, nós temos intimidade com ele. À medida que o servo de Deus, ele vive de maneira digna do Senhor, conforme Jesus Cristo, e ele frutifica, e ele dá frutos por isso, ele vai tendo mais intimidade com Deus. E aí, essa vida faz com que ele cresça no relacionamento com Deus Pai. Uma outra coisa que nós vimos aqui é que Paulo ora para que eles sejam fortalecidos no poder, para que tenham paciência, perseverança e alegria. E a gente sabe que isso só pode ser encontrado, né, em Cristo. Perfeitamente isso é encontrado em Cristo. Portanto, Paulo está orando aqui para que a gente possa buscar essas coisas em Cristo. À medida que Cristo estiver vivendo em mim, à medida que ele estiver assumindo todo o controle da minha vida, é à medida em que eu vou ter a mesma paciência que ele teve, a mesma perseverança e a mesma alegria. É na medida em que ele tomar conta de todo o meu ser. Então, a quarta coisa que a gente vê aqui é que a vida de gratidão do cristão é baseada, né? A gente percebe isso, não nas circunstâncias que o cercam, até citei isso ainda há pouco, mas naquilo que Deus fez dele. O amor de Deus ter nos alcançado, o amor de Deus ter nos resgatado, nos tirado das trevas, nos levado à luz, nos conduzido à luz, quer dizer, a remissão dos nossos pecados, a nossa redenção, tudo isso é o motivo da alegria do cristão. Ou seja, ela não está ligada em circunstâncias. Portanto, quando Paulo ora aqui para que os irmãos vivam a vida de gratidão, ele não está orando por uma vida que eles vão ter todas as coisas que eles querem materialmente falando, ou até mesmo emocionalmente. Eles não vão ser pessoas que são supridas em todas as suas demandas, digamos assim, desta vida. Mas eles foram supridos na grande demanda eterna, que é a salvação e o perdão dos pecados. Então isto é o suficiente para que eles possam dar graças por toda a vida. Ou seja, mais uma vez Paulo está orando de maneira que os irmãos mantenham os olhos em Jesus Cristo. Mantendo os olhos nele, que nós sabemos que temos muita coisa a agradecer, muita coisa a louvar, podemos dizer assim. Muito bem, baseado então em tudo isso que nós vimos, deixa eu só recapitular para que nossa mente possa ir em direção onde eu quero apontar aqui na conclusão desse pensamento. Nós vimos então que o apóstolo Paulo ora pela igreja de Colosso, ele aponta alguns pontos fundamentais ali para a igreja se manter, para a igreja se sustentar espiritualmente. E a gente percebeu que esses pontos que ele apresenta em sua oração são, na verdade, características referentes ao Senhor Jesus. Características encontradas no Senhor Jesus. E coisas que o Senhor Jesus realizou por nós, como, por exemplo, a questão da gratidão, vem por meio daquilo que Jesus realizou por nós. Então, nós percebemos que a oração, ela tem como centro a pessoa do Senhor Jesus. Se você, por exemplo, pensa, por que eu devo orar? Pelo que eu devo orar? Há um tempo atrás, eu conversando com um irmão, ele disse, pastor, eu sou uma pessoa tão grata, e eu às vezes me sinto incomodado em ficar pedindo coisas, porque eu gosto mais de agradecer. Louvei muito pela vida desse irmão, fiquei feliz pela postura dele. É muito bonito a gente ver alguém que tem muito mais a agradecer do que pedir. Mas há algo que você tem que pedir sempre. E é disso que Paulo está falando aqui. Porque nós vimos, na quarta-feira anterior, que a igreja de Colosso era uma igreja muito bem, de uma comunhão bonita, de uma operação do Espírito Santo no meio dos irmãos. Vocês lembram que Epáfras relatou isso, né, a Paulo e aos seus amigos, de como a igreja havia encontrado, né, um caminho de comunhão, de interação com o Senhor, e o Espírito estava operando no meio daquela igreja. E ainda assim, Paulo diz, mas eu tenho umas coisas para orar por eles, que essas coisas são fundamentais. E são exatamente as coisas que nós vimos aqui no texto hoje. Então, talvez você diga, poxa, às vezes eu não tenho muita coisa para pedir, mas você vai sempre ter algo a pedir, e é isso que eu quero apontar agora aqui, nesse momento. Que é a questão da semelhança com o Senhor Jesus. Que é uma oração que deve ser constante na vida do cristão. Constante. É um alvo muito alto e nós queremos alcançá-lo a qualquer custo por meio da nossa oração. Tem uma frase de um ateu, que é Jean-Paul Sartre, que ele dizia, as estrelas, elas estão longe, muito longe, são inalcançáveis, mas é por meio delas que os navegantes encontram o seu caminho.
Então é muito parecido com isso que nós estamos vendo aqui agora. A pessoa do Senhor Jesus, a imagem do Senhor Jesus, é algo muito elevado, é algo muito distante. E muitos de nós até pensamos, eu não vou alcançar isso, é muito alto, é muito longe. Mas a ideia pode ser alto, pode ser longe, mas é o que vai direcionar o nosso caminho. É o que vai mostrar para nós a rota que devemos seguir. Então não podemos de maneira alguma abrir mão disso, dessa busca incessante, de encontrar esta imagem em nós, ou desta imagem assumir a nossa imagem pecaminosa, ser substituída pela imagem santificada do Senhor Jesus. Então para isso eu preciso orar. E é isso que o texto ensina para nós. Eu quero então, baseado nesse texto, apontar alguns motivos de oração necessária para o crente. Motivos de oração que você deve ter constantemente, regularmente, diariamente, continuamente. Primeiro delas, ore para viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, como nós vimos aqui pelo texto, ore para viver como Jesus. A vontade de Deus é que você viva como Jesus. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Que você viva como Jesus. E como eu vou fazer isso? Eu preciso orar. Eu preciso orar para que eu seja submisso como Jesus foi. Nossa, meus irmãos, e não é fácil a submissão. Submetermos a Deus, mesmo que nós saibamos que Ele é amoroso, misericordioso, ainda assim, muitos de nós morremos de medo de nos submetermos a Deus. Há muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo de me submeter a Deus, porque eu lia aquelas histórias dos grandes mártires, dos grandes missionários, de pastores antigos, e via o sofrimento daqueles homens na obra, e via todos os flagelos que alguns deles passaram, e eu pensava, será que se eu me submeter, se eu disser ao Senhor, Senhor, faça do seu jeito, do jeito que o Senhor bem quiser, será que Ele vai me fazer sofrer? Com o passar do tempo, eu percebi que aqueles homens não viam aquelas situações como situações de sofrimento. Eles viam aquelas situações como, na verdade, oportunidades que o Senhor estava dando a eles de servi-lo. E isso os dava uma alegria que nenhum de nós pode sentir, a não ser quando temos o prazer de servir. Então, submeter-se a Deus é encontrar, na verdade, um grande prazer, o prazer de servir. Talvez você, eu, precisamos de muito mais prazer, Talvez precisamos servir um pouco mais. E para tanto, precisamos dizer ao Senhor em oração, Senhor, eis-me aqui. Estou aqui a teu dispor para o teu serviço. Quero me submeter à tua vontade. E precisamos crer confiadamente que o Senhor que nos ama não fará de nós apenas pessoas os quais Ele irá entregar às situações difíceis por nada. Não, as situações até poderão vir, mas elas terão um grande objetivo, um grande fim, e farão de nós pessoas, com certeza, mais felizes por estarmos servindo ao Deus que amamos. Então, para que nós estejamos na vontade do Senhor, precisamos orar por submissão, e submissão envolve obediência. Então precisamos orar ao Senhor que nos capacite a obedecê-lo mais, que nos dê prazer de obedecer, que nos faça alegres na obediência. No Salmo 119, é um salmo que eu tenho meditado nos últimos dias, fala muito sobre isso, desse prazer na lei do Senhor. De não só meditar nessa lei, mas até o salmista diz o seguinte, meus olhos enchem de lágrimas quando eu não consigo viver de acordo com tua lei. Nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos dê a alegria da obediência, o prazer da obediência. Nós vivemos num mundo onde a desobediência é celebrada, mas nós precisamos celebrar a obediência sabendo que obedecer é, antes de mais nada, estar em pleno amor e comunhão com o Senhor. Então nós, se queremos fazer a vontade do Senhor, precisamos ser submissos e obedientes como o Senhor Jesus, que foi obediente até a morte, diz as Escrituras Sagradas em Filipenses capítulo 2. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E Ele não abriu mão da sua obediência. Nós devemos orar por esta obediência. Enfim, devemos orar por comunhão. Se não tivermos, irmãos, uma intimidade maior com o Senhor, e daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, se a nossa intimidade com o Senhor não for aquela amizade próxima, nós não vamos conseguir viver uma vida
debaixo da vontade do Senhor, ou seja, na semelhança de Jesus Cristo. Uma vez perguntaram ao grande teólogo Chesterton, o que você faria se Jesus estivesse aqui agora? E o Chesterton respondeu, o que eu estou fazendo, porque ele está aqui agora. Então comunhão é importante por isso, essa percepção da presença do Senhor é que nos fará entendermos que a obediência vale a pena e que a submissão é necessária para que a vontade dele em nossas vidas seja cumprida, pois a vontade dele é sempre o melhor para nós. A segunda coisa, ore para conhecer mais de Deus. Ore. Quando eu falei conhecer, a Bíblia diz que conhecer é intimidade. Então, ore para ter mais intimidade com Deus. Essa é uma oração que você deve fazer sempre. Ter mais intimidade com Deus, conhecer mais o Senhor. E como é que eu posso conhecer mais o Senhor? Ore para que você deseje mais e mais se alimentar da palavra de Deus. Não se preocupe se as pessoas vão dizer, olha, você está muito fanatizado, você está todo tempo ouvindo pregação, todo tempo lendo a Bíblia, todo tempo lendo livros religiosos. Não se preocupe com isso. Se o Espírito Santo te chamar, meu irmão, vá. Não perca tempo. Eu lembro da passagem em Cantares, capítulo 5, né? Que fala, a mulher está dormindo, e ela diz, meu amado chegou à porta. E ele bateu na porta. Mas eu acabei de me deitar. Deitei-me agora. Lavei os pés. Não quero me levantar. Não quero sujar os pés. Mas aí ela diz, o meu amado colocou a mão, né? Meio que na abertura da porta. E quando ele colocou a mão, eu imediatamente, diz ela, me levantei e fui até o meu amado. Mas quando abri a porta, ele já tinha saído. Martin Lloyd Jones usa esse texto dizendo para nós que é muito parecido com a ilustração da chegada do Espírito Santo querendo comunhão conosco. Ele chega e nós dizemos, não, agora não. Acabei de deitar. Não estou disposto. Não estou com vontade. Aí o Espírito Santo avança um pouco mais, a gente sente um incômodo gostoso e diz, tá, eu vou. Mas aí não é mais a mesma coisa. A gente perdeu tempo. Não perca tempo. Queira o Senhor. Deseje o Senhor. E quando o Espírito Santo se aproxima, não perca tempo. Aproveite aquele momento em que você tem essa visitação. E ele nos visita todo dia, né? Sabe, uma vez um grande autor disse, eu procuro escrever todas as vezes que estou inspirado. E eu estou inspirado sempre às 9 da manhã. Eu digo a mesma coisa parafraseando esse autor. Eu procuro me encontrar com o Espírito Santo todos os dias em que eu tenho sede e fome dele. E eu procuro ter sede e fome todo dia, 6 da manhã. Você pode fazer o mesmo. Procure ter sede e fome desse Deus. Marque uma hora, marque um momento. E quando ele chegar, esteja pronto. Eu acho que isso é importantíssimo para a gente ter essa intimidade com o Senhor. Deseje estar com o Senhor. E não se preocupe de estar com o Senhor. Você passa tanto tempo com tantas coisas que não vão trazer nada para você, não vão te produzir nada. Mas o Senhor quer te dar mais vida. Seja grato. É outro modo de você conhecer mais o Senhor. Quanto mais grato nós somos, mais intimidade temos com o Senhor. E quando a gente agradece por tudo, em tudo nós vemos o Senhor. Viram como é básico? Quanto mais eu agradeço por tudo, em tudo eu vejo o Senhor. Então, se em tudo eu vejo o Senhor, Ele está bem perto de mim. E procure adorá-lo. Adore o Senhor. Na beleza da sua santidade. Pense na santidade do Senhor. Pense na sua bondade. Pense no seu amor. Isso é adorar o Senhor. É refletir sobre a bondade, sobre o amor, sobre a soberania dEle, sobre a misericórdia. Isso é adorar o Senhor. Adorar o Senhor Jesus, por exemplo, é pensar na sua humildade, na sua mansidão. Conheça mais o Senhor. Faça essa oração contínua. Terceiro lugar, ore para que a sua vida seja inteiramente de Deus, assim como foi a vida de Jesus. Para que você tenha a dignidade de ser chamado filho de Deus. Então,
nas suas orações, procure sempre examinar a sua conduta, para que você veja se ela realmente tem sido uma conduta que condiz com a condição de ser chamado filho de Deus. Sempre examine isso em oração. Final do dia, observe o que você fez durante o dia. Observe como foi seu comportamento. Observe como você tratou as pessoas. Veja se você fosse o único cristão que aquela pessoa conhece, se aquela pessoa iria render graças a Deus pela sua vida. É isso que você tem que fazer. Todo dia, faça uma reflexão sobre o seu comportamento diante das pessoas e se aquela pessoa só conhecesse você como cristão, se ela renderia graças a Deus pela tua vida. É importantíssimo você fazer isso. Portanto, viva para agradar a Deus em tudo. Então ore ao Senhor, dizendo: Senhor, quero te agradar mais. Como é que eu faço para te agradar mais, Senhor? Me diga, Senhor, me coloque em circunstâncias em que eu possa fazer coisas que te agradem. Me coloque no trabalho onde eu te agrade, me coloque na faculdade de maneira que eu te agrade. Onde eu estiver, Senhor, me dê a condição de te agradar. Essa deve ser nossa oração, para que nós possamos assim ter uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. E tudo que você tem, e tudo que você é, ore a Deus para que seja de Deus, totalmente dele. Não tenha nada seu. Olhe para todas as coisas que você tem e diga: estou usando, mas é de Deus. Isso vai fazer com que você realmente comporte como filho, porque o filho, ele nada tem, tudo é do pai. O pai tem as coisas e repassa para o filho. Em terceiro lugar, ore para que Deus derrame poder sobre sua vida, de maneira que haja em você a mesma paciência, perseverança e alegria que permearam a vida de Jesus. Paciência, perseverança e alegria são coisas maravilhosas que o Senhor Jesus pode nos dar. Então ore sempre pelo poder de amar, o poder de amar os mais difíceis de serem amados. Ore para perdoar os imperdoáveis. A gente sabe que tem pessoas que não merecem perdão, mas ore para que você tenha perdão a oferecer a essas pessoas. E ore para você se alegrar sempre na esperança da glória, pois esse mundo, as alegrias são curtas, rápidas, mas a esperança da glória, que é a esperança de um dia estarmos com Jesus, é para sempre. Por fim, ore para que a sua vida seja uma expressão de louvor por aquilo que Jesus lhe proporcionou. Seja grato diante de Deus Pai e busque nisto ser como Cristo. Porque veja bem, essa identidade de Jesus diante do Pai é, como eu disse, é a nossa meta. O Filho, Jesus, ele amava estar no centro da vontade do Pai. Porque estar no centro da vontade do Pai é uma expressão de gratidão. É dizer: Pai, eu sou grato, porque o Senhor me colocou onde eu estou. Contentamento, meu irmão. Essa é a palavra. Esteja contente. Isso expressa gratidão ao Senhor. O contrário de contentamento é murmuração. Não devia estar aqui. Isso ofende o nosso Deus, porque foi Ele que nos colocou nessa situação. Mas quando nós nos contentamos e dizemos: Senhor, é aqui que Tu queres que eu fique? É aqui que Tu queres manifestar Tua vida, Teu poder, Tua graça em mim? Então aqui estou, Senhor. Quero fazer a Tua vontade. Pois bem, meus irmãos, esse então é o centro da nossa oração. A semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Leia o texto novamente, medite com mais calma depois e veja esses pontos de oração, coloque em sua vida e pratique. Porque a meta é essa: ser a semelhança de Jesus, ter a vida de Jesus, viver na dignidade de ser filho de Deus e viver a gratidão por o que Ele nos fez. Amém? Ore comigo, para que o Senhor te abençoe e faça da tua vida de oração uma revolução a partir desse texto que nós hoje meditamos e aprendemos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão que ouviu esta mensagem, e eu peço que por tua graça e misericórdia, essa pessoa possa crescer mais no teu entendimento, no teu conhecimento, reconhecer a tua vontade, viver de maneira digna do Senhor e sempre cheio do poder para perseverar, se alegrar em ti e ser grato. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que Deus abençoe. Próxima quarta voltamos, continuando aqui com o texto de Colossenses. Boa noite, meu irmão, graça e paz. Estou passando por aqui mais uma vez para deixar os pedidos, né, da nossa jornada de oração em prol da campanha de missões estaduais, tá? E hoje nós iremos orar, tá? Os pedidos dessa semana são destinados para São Luís do Curu, Mombaça e Aracoiaba, tá bom? Em São Luís do Curu, eu acho que os irmãos já conhecem, já até visitaram, né, essa frente missionária, que é liderada pela missionária Sara. E recentemente, conversando com ela disse que no momento ela se encontra sozinha lá, por isso ela pede oração por sua vida, para que Deus possa estar dando sabedoria, fortalecendo sua vida naquele lugar, tá bom? Possamos orar por ela. Ela também agradece pela bondade de Deus em sua vida e afirma que Deus tem sido muito bom para ela e tem muitas bênçãos para agradecer. E o terceiro pedido é destinado a um grupo de homens que tem naquele lugar. Recentemente ela descobriu esse grupo de homens onde eles estão viciados em drogas, em bebidas alcoólicas. Só que ela nos afirmou que ainda não teve a intervenção com eles, porque ela é mulher e está sozinha. Então ela pede também para que Deus, além da gente orar por esses homens, né, esse grupo de homens, que nós possamos também estar orando por homens, servos de Deus, que aceitam esse desafio, né, de ajudá-la. Então que Deus possa estar levantando esses homens e que possa estar indo para ajudar nesse desafio. Mas ela insistiu para que a gente possa estar orando por esse grupo de homens também. Missionária Zuleide, que está em Mombaça, acredito que os irmãos também a conheçam. Recentemente ela esteve com a gente, né, nos ajudando na campanha de missões mundiais, e ela pede oração pela sua vida e por sua família, tá? Pela sua saúde emocional, espiritual e também material, tá? Ela também pede que portas e corações sejam abertos em Mombaça. Também pede o avivamento dos que ainda estão resistindo ao Evangelho, aqueles que ainda estão evitando o contato, que nós possamos estar orando por essas pessoas, que elas venham se converter. E use a nossa missionária e toda a igreja para alcançar essas vidas. Ela também pede oração para que o Senhor tire todos os impedimentos que existem na escola para alcançar os alunos e professores. Mais uma vez, estejamos orando, né, pelo projeto que tem sido feito, tem sido realizado, e vidas possam ser alcançadas, que possam ser restauradas. É esse o pedido da nossa missionária e pela região de Mombaça. Agora para Aracoiaba, né? Os pedidos que o missionário André fez para nós foi que nós possamos primeiramente estar orando por ele, né, por toda a sua família, pela frente missionária que está localizada ali, que ele disse também que lá existem muitos desafios, e nos convidou a aceitar o desafio de orar por eles, tá? Eles estão também localizados, estão fazendo trabalhos em comunidades próximas de Aracoiaba, que é em Lagoa Danta e Vazantes, tá? Ele também disse que iniciaram os trabalhos do zero lá, mas já tem dado frutos, já tem resultados, e glória a Deus por isso. Então ele pediu que a gente que a gente continue orando, né, por aquela região, por Aracoiaba, Lagoa Danta, Vazantes e por tantos outros lugares, certo? Eles também estão construindo o templo, tá? Que a gente possa estar orando por isso
e em nome de Jesus veremos grandes frutos, não só em Aracoiaba, mas em todo o nosso estado do Ceará. São esses os pedidos dessa semana, tá bom? Agradeço os irmãos que estão contribuindo, orando, e os missionários também agradecem e ficam felizes. Essa semana também teremos um convite muito especial do missionário André, que vocês verão, tá? Nos cultos do final de semana. Boa noite, graça e a paz a todos. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Amém.